Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Igor. Eu estou como secretário executivo para esse próximo biênio aí da Sinodal. E agora a gente vai dar continuidade às nossas devocionais, partindo para a devocional número 3, o espetáculo dos céus. Nossa geração tem visto um desenvolvimento tecnológico e o impacto das mídias como nenhuma outra. Desde mega produções dos estúdios de Hollywood, grandes espetáculos nos campeonatos esportivos, a shows super produzidos por artistas. Tudo isso prende a nossa atenção, cativa nossos olhos e encanta o nosso coração. Numa cultura visual como a nossa, seria possível tornar a Bíblia atrativa? Podem os eventos ali narrados ser espetáculos para nós hoje? Nenhum de nós viu o que ali está escrito, nós só podemos ler sobre eles. Essa tensão entre os nossos sentidos, visão e audição, não é nova. Já era uma realidade para os cristãos, pelo menos desde que Paulo escreveu a carta aos Colossenses. Os crentes dessa época viviam num mundo de grandes obras-primas e maravilhas feitas a partir da criatividade e capacidade humana. Um verdadeiro coro de glória em alto e bom som aos homens que competiam com as glórias eternas e invisíveis. Para combater as seduções desse mundo, Paulo pregava Cristo crucificado, um espetáculo para o apetite insaciável da alma. Para vermos como ele faz isso, a carta aos Colossenses pode ser dividida em 5 partes. Paulo celebra o espetáculo central do universo. Do capítulo 1, versículo 15 até o capítulo 2, versículo 15 também, Paulo exalta a majestade e a supremacia de Cristo de modo singular. Cristo é o Criador, sustentador, redentor e restaurador de todas as coisas. Antes de qualquer espetáculo desse mundo existir, Cristo já existia. E depois que todos os espetáculos deste mundo passarem, Cristo ainda reinará. A vitória de Cristo sobre Satanás e todos os seus poderes na cruz é o verdadeiro espetáculo. Nosso mundo diz que ver é crer. Mas para podermos ver a profunda glória da cruz, precisamos ver como Deus vê, não como o homem vê. O que deve ter real valor para nós, na verdade, é invisível, e essa é, talvez, a grande tensão entre esta era e a vida cristã. O grande espetáculo de Cristo crucificado é um espetáculo para os ouvidos e não para os olhos. Pois a fé não vem pelo ver, mas pelo ouvir, como diz Romanos, capítulo 10, versículo 14 até o 21. Paulo alerta que abster-se e isolar-se do mundo não é o suficiente. Capítulo 2, versículo 16 até o 23 vai falar um pouco sobre isso. Escapar do mundo e viver fora da sociedade e da cultura secular preserva a nossa saúde espiritual. Porém, retirar-se da sociedade não é nenhuma garantia de cura. O cristão pode florescer até mesmo enquanto vive dentro da cultura secular, com todas as suas seduções e espetáculos. Sua força vem de onde ele fixa a sua atenção. A solução não é não assista a TV ou não veja Netflix, não use o Instagram. Espetáculos sempre nos rodearão, e na verdade muitos deles refletem a graça comum de Deus, através do talento artístico de atletas, pintores e por aí vai. Nós deveríamos assisti-los com admiração, mas jamais deveríamos assisti-los com ingenuidade. O Criador esculpiu em cada alma humana um amplo salão interior para a arrebatadora glória de Cristo, mas como acumuladores, nós enchemos esse depósito de quinquilharias sem valor. Paulo nos instrui a matar o nosso interior terreno. No capítulo 3, versículo 15 até o 11. O maior problema do cristão não é o Instagram, mas os desejos terrenos que operam no interior do nosso coração. Em Cristo, nós agora almejamos matar todo o desejo terreno pecaminoso que existe em nosso coração. O mundo quer alimentar esses desejos com seus próprios espetáculos. Assim, eu projeto a minha atenção em Cristo. Não me isolando do mundo, mas com consciência, prudência, jejum, oração e com renúncias baseadas nos meus próprios apetites e fraquezas. Uma percepção equilibrada da minha suscetibilidade interna ao pecado deve guiar o meu consumo de mídias e os limites que eu mesmo me imponho, até que eu possa dizer, eu sou fraco. Serei excessivamente confiante na minha ingestão de mídias prejudiciais. Em Colossenses, vemos que Deus opera para livrar nossas afeições do engano e do poder aprisionador dos espetáculos mundanos. Paulo nos ordena a abraçar nossas responsabilidades diárias, no capítulo 3, versículo 12 até o 4, versículo 6. Agarrar os nossos corações a Cristo não nos torna descuidados da vida. Não exige um tipo de vida intelectual que só pode pensar em Cristo e nada mais. Também devemos pensar sobre nossos cônjuges, filhos, trabalho e igreja. Vemos esse equilíbrio no contexto de Colossenses, até mesmo em relação a agradar os nossos chefes diariamente por serem nossos senhores terrenos. Capítulo 3, versículo 22 fala um pouco sobre isso. Na era digital, precisamos desse lembrete de Colossenses para reiniciarmos nossa mente em Cristo. Essa habilidade é tudo, menos natural. Precisamos ser regenerados e receber novos olhos para ver o espetáculo da glória incomparável de Cristo, na qual podemos centrar nossa atenção com consciência e fidelidade. O Espírito Santo redireciona nosso olhar das coisas vãs deste mundo passageiro para o nosso vitorioso Salvador, Jesus Cristo. Assim, embora nada em Cristo fosse agradável ao mundo,
Tudo em Cristo arrebata o coração do cristão. Sua glória é a peça central de nosso apetite diário por espetáculos. Em cada era, desde Colossos, os tempos bíblicos, até o mundo digital de nossos dias, a celebração do espetáculo da cruz precisa ser posta diante de nós, de novo, e alimentar a nossa alma dia após dia. Cristo alimenta a nossa fé por palavras lidas e proclamadas, pois o grande espetáculo dos céus é agora um espetáculo divino para os nossos ouvidos, concorrendo pela nossa atenção num mundo em que nos bombardeia com espetáculos terrenos para nossos olhos.